Tudo bem, meus irmãos? Muito boa noite. Eu queria chamar as crianças. Cadê eles? Eles estão aí? Já foram ou não, né? Então vem pra cá. Tá me dando tchau. Davi, reforço do Flamengo. Beleza? Gente, vamos orar, agradecer a Deus pela vida dessas crianças. Deus, obrigado pela vida desses pequeninos. O Senhor nos ensina e nos orienta a cuidar deles. Porque, na verdade, estamos instruindo para que quando eles crescerem, ó Deus, eles não se desviem dos teus caminhos. E não se desviando dos teus caminhos, eles poderão levar outros ao teu caminho. O nosso desejo é que eles sejam instrumentos nas mãos do Senhor. Que eles cresçam cheios da graça e do conhecimento. E que o teu poder seja manifestado sobre a vida deles. E que por onde eles passarem, tudo que eles fizerem, como foi dito aqui, eles possam glorificar o teu nome. Seja uma noite maravilhosa. Que tudo que eles aprenderem hoje fique guardado em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Bem, para você que ficou aqui, e vai ficar aqui, meu nome é Alessandro, não sei se tem alguém aqui que não me conhece, mas sempre é bom, né? Nos apresentarmos. Meu nome é Alessandro, eu sou pastor nessa igreja, e nesse período em que o pastor Cláudio está recuperando da Covid, já está no seu final, se Deus quiser. Ele, da sua família, ele foi o que mais sentiu, né? Ele passou um período bem arriado, praticamente de cama, mas sempre dando notícias, e graças a Deus nós sabemos que ele já está bem melhor e provavelmente semana que vem ele já esteja aqui. Mas continue nas orações, não só por ele, como para outros irmãos da igreja que hoje também, nesses dias, estão enfrentando ainda estão passando por uma recuperação por conta desse vírus. Mas nós cremos num Deus poderoso, um Deus que faz além daquilo que a gente pede, daquilo que a gente acredita, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós cremos que Ele está cuidando de toda a tua igreja, dos seus filhos, não só de irmãos que estão se recuperando com relação à Covid, mas também daqueles que estão enfrentando outras enfermidades. Nós estamos em oração por todas essas pessoas. Quero também dar boa noite aos irmãos que estão em casa, aqueles que estão nos acompanhando. Meu desejo é que você saia daqui confiando mais no Senhor, crendo mais nele, porque os dias exigem e exigirão cada vez mais que eu e você expressemos a nossa fé em Cristo. Isso é importante. Então que Deus te ajude e me ajude, através da palavra, confiar mais nele. Bem, o texto que nós vamos ler está em Atos, capítulo 9. São duas histórias, na verdade, que nós vamos ler, e depois eu vou fazer algumas observações nessas duas histórias, nesses dois textos, nessas duas histórias que Lucas narra em Atos 9. Todos. Tá aqui, né? Então nós vamos ler. Queria que você, se você não tiver com sua Bíblia, não tem problema, acompanhe aqui no telão. Diz o seguinte: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro:
Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Agora nós vamos para uma outra história, na sequência, em uma outra cidade. A primeira foi em Lida, agora nós vamos para Jope. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Muitos de vocês conhecem a história, então estão mais familiarizados com o nome Dorcas, que significa que é a mesma coisa. Que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido e amado, peço que Teu Espírito Santo, a Tua graça, a Tua unção, seja sobre a minha vida nesse momento para falar a respeito da Tua palavra. Somente da Tua palavra, Senhor. Que as implicações contidas nessas histórias, nesse texto, possam soltar aos nossos olhos e fazer participar do processo de transformação que nós estamos vivendo com relação ao Evangelho. Que seja mais uma porção nas nossas vidas daquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Daquilo que o Senhor quer fazer através de nós como igreja. Então, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como já tem nos visitado através das canções, assim como já tem falado conosco através dos textos lidos. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, que essa noite seja uma noite poderosa, cheia da Tua graça e do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, eu acho que a maioria de vocês conhecem a história dessa mulher. Talvez esse texto ele seja muito usado, principalmente da história de Dorcas, em eventos de mulheres, porque ela de fato ela é uma mulher que a Bíblia, ou Lucas vai mostrar para nós que ela exerceu um papel muito interessante na cidade onde ela vivia, e ela acaba sendo uma inspiração para muitas mulheres. E eu não quero pensar só nas mulheres, mas eu quero crer que ela também é uma inspiração para nós homens, porque o que ela faz não diz respeito só às mulheres, mas todo cristão, até porque Pedro
Lucas, vai apresentar ela para os seus leitores como uma discípula. Esse é um termo que chama muita atenção quando Lucas usa a respeito dessa mulher. Bem, após o relato da conversão de Saulo, Lucas ele vai contar essas duas histórias. Ele vai narrar essas duas histórias. Lucas, um médico amado, um homem que chamava a atenção das pessoas também pela forma como ele expunha ou falava dos relatos das coisas que aconteciam. Ele tinha uma forma mais direta, ele observava em alguns momentos mais detalhes do que os outros. Então, nesse ponto aqui, eu acho que Lucas deixou de falar algumas coisas. Não sei se ele não viu ou se ele não fez questão de falar, mas lendo e relendo esse texto, eu queria saber um pouco mais do que aconteceu naquele momento, principalmente na ressurreição dessa mulher. Mas Lucas, ele foi bem resumido naquilo que aconteceu ali, mas não tem problema, a gente já pode imaginar muitas coisas acontecendo naquele local, que apesar de ter sido um momento de muita tristeza, ele tem um resultado tremendo na cidade onde aquela mulher vivia. Então, logo depois que ele faz relatos da conversão de Saulo, ele vai contar para nós, em sequência, esses dois milagres. O milagre da ressurreição e o milagre da cura. Por que o milagre da cura? Porque o texto vai dizer que aquele homem ele era paralítico e o seu problema não tinha cura. Ele estava designado a viver o resto da sua vida numa cama. Ele dependia das pessoas. Então, ele vai contar a história que nós acabamos de ler. Ele vai falar sobre Enéas e sobre a ressurreição de Dorcas. É importante a gente observar que nesse período da igreja, os processos de curas e de milagres que aconteciam eram uma ação de Deus na vida dos apóstolos, testificando que de fato sobre eles estava o poder de Deus. Era a marca da igreja, era a marca do evangelho. Ou seja, assim como Jesus Cristo, ao estar na terra, pregava o evangelho, curava, expulsava demônios, ressuscitava os mortos, da mesma forma, aqueles apóstolos, aqueles homens, eles também levavam essa marca. Era como se fosse a sua credencial. É como se eles estivessem dando uma carteirada, dizendo, olha, nós somos apóstolos, nós somos chamados por Deus para operar milagres, para fazer prodígios em nome do Senhor. Então, essa era uma marca muito forte da igreja naqueles dias, naqueles tempos. Logo, não precisa eu dizer para vocês que por onde esses homens estavam, era comum que eles fossem procurados para fazerem esses milagres. Mas assim como Jesus, esses homens também, eles tinham um objetivo, um foco, um propósito, no qual eles não eram enganados, eles não tinham os seus caminhos mudados a qualquer custo, a não ser por Deus, para fazer coisas que muitas pessoas queriam que eles fizessem. Eu estou falando isso para não deixar brecha para nenhum de nós acharmos que o Evangelho, a ação do Espírito Santo, o poder de Deus, ele é usado quando eu quero e da minha maneira. Ele é usado quando Deus quer e da maneira como Ele quer e a quem Ele quer usar e fazer esse milagre ou operar esse poder. Então a igreja estava vivendo um período de paz, por incrível que pareça. Você vê isso em Atos 9, versículo 31. Vai dizer que a igreja naquele momento ela estava passando por um momento de paz. Existem algumas versões que vai dizer que eles estavam vivendo um conforto, eles estavam vivendo no conforto do Espírito. Essa versão foi muito interessante, como eu gostei. Eles estavam passando por um momento e eles estavam vivendo no conforto do Espírito. Ou seja, era um momento de paz, o que proporcionou os apóstolos fazerem algumas saídas, irem de uma cidade para outra cidade.
Então eles conseguiram se mexer, eles conseguiram visitar alguns crentes, eles conseguiram visitar alguns lugares para falar do Evangelho. Coisa que não era possível, porque no capítulo 8 de Atos nós vamos ver que quando Estevão morre, começa então a perseguição à igreja. E os cristãos de Jerusalém, eles praticamente precisaram sair daquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer que os apóstolos permaneceram ali. E agora eles estão justamente nesse momento de tranquilidade, não uma tranquilidade total, não, a paz não estava reinando em Jerusalém, nada disso, mas davam a eles a liberdade de irem de um lugar para o outro, porque eles permaneceram naquele lugar. E é justamente nesse cenário, é justamente nesse momento de uma paz momentânea que Pedro então resolve dar algumas saídas. E o texto vai dizer que ele vai para uma cidade chamada Lida, que fica a 50 quilômetros de Jerusalém. Ele vai para aquele lugar porque ele queria rever alguns irmãos e ele sabia que ali existiam muitos crentes e ele queria estar com eles. Crentes esses que foram provavelmente, e acredito que isso é o que a maioria dos estudiosos acreditam, que Filipe fez todo um trabalho de evangelismo, de pregação naquele lugar, junto com outras pessoas. Então, Pedro vai para lá para se encontrar com essas pessoas, com esses cristãos. Ele quer aproveitar o momento para visitá-los. E a Bíblia diz, então, na história que nós lemos, que quando Pedro chega naquele lugar, e aí, quando eu falei que Lucas ele vai muito direto ao ponto, pelo menos aqui, Lucas diz que Pedro, então, ele se encontra com esse homem e já diz que ele o cura. Mas Pedro está indo para uma cidade onde existem cristãos, ele vai se encontrar com essas pessoas, ele não sai, ele não vai para lá com o objetivo de curar esse homem, ele não foi chamado para curar aquele homem, não falaram para ele, olha, vem para cá porque tem um homem aqui paralítico, eu gostaria muito que você viesse e pudesse orar por ele para que ele fosse curado. Não, Pedro, ele vai para aquele lugar, fazer uma visita àquelas pessoas e possivelmente falar do Evangelho. Então ele está dentro dessa situação. Então eu creio que aqueles irmãos cristãos daquele lugar conheciam esse homem chamado Enéas, sabia da sua situação, e quando Pedro chega naquele lugar, eles falam, olha Pedro, que bom que você esteve aqui, que bom que você está aqui com a gente, você não gostaria de aproveitar e nos fazer uma visita na casa do Enéas? Enéas é um homem, ele é acamado, ele está há 8 anos, não sei, talvez eles pregassem para esse homem, falassem do amor de Cristo, mas de alguma forma, Pedro chega até esse cara, chega até esse homem. Ele está acamado, ele não levanta, ele precisa de auxílio das pessoas, logo, eu, Alessandro, quero acreditar que ele está dentro de uma casa, dentro de um lugar, sendo cuidado, sendo tratado, mas que tinha lá suas limitações. Então Pedro é conduzido até aquele lugar pela vida dos irmãos daquela cidade. Eu não vejo nenhum problema em pensar dessa forma, pelo menos dentro do contexto da história, é possível que tenha sido dessa maneira. Pedro não encontrou esse homem numa caminhada pela cidade. Esse homem, de fato, ele estava em algum lugar. Pedro, então, chega até ele e diz, Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro chega e declara para ele, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Essa é a primeira história que Lucas conta para mim e para você. Depois que Pedro chega nesse lugar, cura esse homem, a Bíblia fala para mim e para você que muitas pessoas na cidade de Lida se converteram. Creram em Jesus Cristo porque esse homem foi curado.
o texto diz que nós lemos que as pessoas que o conheciam viram ele na rua, muito possivelmente andando, curado daquele problema que ele tinha. Logo, as pessoas passaram a crer em Deus por conta do milagre que foi feito na vida daquele homem. Depois Lucas vai contar uma outra história, ele vai falar sobre um outro cenário, sobre uma outra situação que acontece em uma cidade próximo de Lida, chamada Jope, que fica a 15 quilômetros de Lida. Pedro sai de Lida e agora ele vai para Jope. O cenário é outro, é um cenário bem diferente. Lucas vai falar da história da ressurreição dessa mulher chamada Tabita, só que nós não sabemos muitas coisas a respeito dela também. Lucas não diz se ela era casada, se ela era solteira, se ela era viúva, se ela tinha ou não muitos bens. Ele não fala nada, ele não dá essas informações para a gente. A verdade é que a Bíblia deixa claro, Lucas deixa claro no seu relato, que ela era uma mulher especial, ela era uma mulher que as pessoas gostavam muito, e logo a sua perda trouxe muita comoção, muita tristeza àquelas pessoas. Mas Lucas vai deixar claro para nós que ela é uma discípula e que ela dava esmolas, ela fazia boas obras. Ela era uma discípula de Jesus, ela praticava boas obras e ela também dava esmolas. É isso que Lucas fala a respeito dessa mulher. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse termo discípula. É a primeira vez que esse termo é usado no livro de Atos para uma mulher. É comum a gente ouvir falar em discípulo, né? Só que na época de Jesus, não só homens caminhavam com ele, estavam seguindo, né? É óbvio que eles não dormiam onde Jesus dormia, elas não dormiam onde Jesus dormia, elas não estavam em todos os lugares, mas algumas mulheres, sim, seguiam Jesus Cristo, não só o seguiam, como também ajudavam o seu ministério, como também recebia ele em suas casas para um descanso, para uma conversa, para uma refeição. E não era diferente na vida dos apóstolos. Esses homens também tinham mulheres que seguiam e também patrocinavam os seus ministérios. Então, ela é uma discípula. É a primeira vez que esse termo é usado para uma mulher. Significa que Lucas está chamando a minha e a sua atenção, ele está dando ênfase à maneira como essa mulher vivia. Para ele chamar ela de discípula, ele está dizendo para mim e para você que essa mulher vivia de uma maneira diferente. Ela de fato expressava no seu jeito de viver, na sua maneira de falar, que ela era uma seguidora de Cristo. Até porque vocês sabem que a palavra discípulo é diferente de da palavra aluno. Aluno, ele senta, ele te ouve falar, acabou a aula, ele vai para casa. Chegando em casa, ele pode rever aquilo que você ensinou, ele pode assistir um futebol, ele pode ver um filme, ele pode nem olhar para a aula daquele dia, só pegar nela na próxima vez que vocês vão se encontrar. Isso é um aluno. Discípulo, ele se envolve, ele não esquece daquilo que ele aprendeu, ele sai daqui pensando, vivendo, sai daqui pensando, entendendo que ali fora ele já tem que começar a colocar em prática, porque faz parte da vida dele. Discípulo é diferente de um aluno. Então, o Lucas está deixando claro como essa mulher vive, ele está dando uma ênfase para a vida dessa mulher. E é óbvio que o texto vai dizer que ela dava esmolas às pessoas e que ela também cuidava das viúvas.
coisa que naquela época era muito importante. Até porque viúva, naquela época, era uma mulher que ela era praticamente esquecida, ela não tinha ajuda de nenhuma parte. Por isso que nós vamos ver Paulo falando muito a respeito disso. A Bíblia, no geral, vai falar sobre os cuidados com as viúvas. Eram pessoas que não tinham recursos de lugar nenhum, a não ser que alguém fosse até elas e ajudasse. Então ela é essa mulher. A Bíblia diz que ela fazia roupas, né, vestidos e túnicas para aquelas mulheres, ou seja, ela vestia aquelas mulheres, além de também dar esmolas. Se você for dar uma olhadinha, tentar entender o que é esmola, a esmola vai muito além daquilo que nós conhecemos hoje, como você passar em algum lugar e colocar algumas moedas para alguém, ou alguém vir te pedir um dinheiro e você dá. Esmola significa tratar da necessidade de alguém até o fim. Eu não passo e coloco um dinheiro ou faço uma ajuda para aquela pessoa que eu nem conheço, ou até mesmo que eu conheço uma vez, mas eu me comprometo a viver com ela, a ajudá-la até aquele momento passar. Isso é dar esmola. Isso é dar esmola. Então, isso é o que aquela mulher fazia. Ela se envolvia, não significa, irmãos, e aí, olha o entendimento da vida do Evangelho para mim e para você. Não significa que você vai sair daqui da igreja e por onde você passar e tiver alguém precisando, você vai ir ajudando, botando a moedinha, botando a moedinha, botando a moedinha. Significa que você vai orar a Deus e Deus vai colocar no teu coração algo específico, um projeto, que você vai abraçar aquele projeto e vai cuidar daquele projeto. Você vai abraçar alguém e vai cuidar dessa pessoa. Essa mulher decidiu cuidar das viúvas daquela cidade, daquelas viúvas que estavam ali ao seu redor. Foi isso que ela fez. Ela decidiu cuidar daquelas viúvas. Imagina se alguns irmãos daqui, ou um irmão daqui dessa igreja, e fale assim: eu gostaria de saber se na igreja tem alguém, alguma viúva que não tem rendimento nenhum. Hoje é diferente, né? Hoje tem recursos, sim. Às vezes tem um filho, às vezes tem recursos do próprio governo, eu não sei, mas enfim. Mas você imagina se você está dentro de uma situação e você decide então abraçar essa causa desse irmão, dessa irmã. Imagina que você olha aqui para a igreja e fala assim: nossa, essa igreja, como essa igreja poderia ter sei lá, fala aí uma profissão que é importante, me falhou a cabeça. Fala, Douglas, algo que a igreja precisa hoje. Um psicólogo, oi? Você falou? Falei psicólogo. Então, um psicólogo, vou imaginar. Tem alguém aqui fazendo psicologia? Lá atrás, que legal. Perdão, esqueci o seu nome. Thaís. Oi? Thaís. Thaís? Não vou esquecer mais, né, Thaís? Thaisinha está aqui, então. Thaís. A Thaís faz psicologia. Graças a Deus, que Deus continue abençoando ela. Vamos imaginar que tem alguém aqui na igreja que tem um sonho de fazer uma psicologia, mas infelizmente não tem recursos. Aí você imagina que uma família ou duas famílias decidem pagar a faculdade de psicologia para essa irmã ou para esse irmão. Olha que legal. Aí esse irmão ou essa irmã se forma, e aí ela agora, ou ele vai servir ao Senhor e também a sua profissão. É isso. Esmola tem a ver com isso. O sentido de esmola não é essa coisa feia que a gente vê por aí. Porque geralmente a esmola está ligada a alguém jogado na rua. Esmola está ligado a alguém que está sujo, maltratado, pedindo alguma coisa. E aí você liga esse ato de ajudar, de dar a esmola, sempre nesse cenário ruim.
mas não é. Não é. Esmola tem a ver com se comprometer, se envolver, até estancar toda a necessidade daquela pessoa. Gente, vamos caminhar, porque o meu propósito não é falar de Dorcas a respeito dessas questões. Era só mesmo para vocês entenderem um pouquinho o contexto de Lucas a respeito quando fala dela como discípula, porque ele poderia simplesmente falar, e existia em Jope uma mulher crente que fazia isso e isso, mas ele está reforçando a atitude dela, ou seja, deixando claro que ela ajudava as viúvas, que ela dava esmolas, porque ela era uma discípula. Então Pedro é chamado, eles enviam 2 homens para lá, para chamar Pedro aonde ele estava, para que ele viesse rápido, porque ela tinha morrido. Imagina, essa mulher morreu. Olha o desespero daquelas pessoas que ela abraçava, que ela cuidava, né? Acabou, morreu, quem é que vai nos vestir, quem é que vai cuidar de nós? E ao mesmo tempo, irmãos, imagina na cabeça daquelas pessoas, a Bíblia não diz que essas viúvas, que esse grupo eram mulheres cristãs. A Bíblia vai dizer que lá tinham, em outras versões vão dizer que tinham os santos, que está se referindo aos cristãos, e as viúvas. Então pode ser que muitas dessas mulheres não eram cristãs, mas o tratamento de Dorcas, o tratamento dessa mulher a elas faziam com que elas estivessem ali próximo. E com certeza, eu acredito que ela também falava do amor de Cristo para a vida delas, porque se Lucas diz que ela é uma discípula, logo ela ama o próximo, logo ela cuida, logo ela entende que essas coisas vêm do Senhor. Então, ele é chamado por 2 pessoas, 2 homens vão lá e falam, Pedro, vem depressa, porque nós precisamos de você. A Bíblia diz que ele imediatamente segue para Jope com aqueles homens, e eu volto a repetir, são 16 quilômetros, essa é a distância que ele percorre até Jope, e ele é recebido justamente por essas mulheres. Pedro, quando chega lá, essas mulheres o cercam, ele é levado até o andar de cima da casa, onde estava o corpo de Dorcas. Eles já tinham lavado ela, isso era um ritual, era comum fazer isso, lavar o corpo, envolver no lençol e colocar em um lugar para que fosse depois enterrado. Então Pedro chega lá, encontra aquele cenário horrível de um velório, de uma perda. Essas mulheres estão chorando, desesperadas, mostrando para Pedro, fazendo questão de mostrar para eles, olha o que ela fazia para nós, olha o que ela fez vestido, ela fez túnica, olha quanta coisa boa essa mulher fez para a gente, meio que talvez tentando dizer para Pedro o seguinte, olha, ela não merece morrer, seria bom que ela não morresse. Lucas não diz, Lucas não fala essas coisas, mas é sobre essas coisas que eu gostaria muito de saber, como é que Pedro reagiu, se ele se envolveu emocionalmente, se aquelas mulheres deram mais detalhes, mas não tem, simplesmente diz que elas choravam e pediam, e mostravam para ele tudo o que ela tinha feito, as obras que aquela mulher tinha feito. A minha intenção hoje com vocês é falar sobre o poder de Deus. Só Deus, só Jesus Cristo pode curar. Só Jesus Cristo pode curar. É óbvio que aqui nessas histórias nós temos os personagens que se destacam, porque eles são figuras diretas nos acontecimentos. Mas só Jesus Cristo pode curar. Só Jesus Cristo pode fazer aquilo que o homem necessita. Só Jesus Cristo pode mudar algum cenário na nossa vida que não esteja bom. Só Ele. Portanto, se você hoje tem lutado com todas as suas forças para tentar transformar algo que não está bom,
talvez seja a hora de parar e orar a Deus. E orar a Deus. O texto então diz que Pedro chega naquele lugar, ele pede para que as pessoas saiam daquele local e vai dizer que Pedro se ajoelha e ora. Pedro, irmãos, vocês vão entender porque eu dei essa ênfase. Pedro, ele se ajoelha e ora, e ele volta para o corpo, depois de ter orado, ele volta para o corpo daquela moça e diz o seguinte: Tabita, levante-se. Tabita, levante-se. O texto diz que ela abre os olhos, Pedro pega ela pelas mãos, apresenta aos santos, esse é o termo bíblico, aos santos, é a quem ele se refere os crentes, e às viúvas, aquela mulher viva, e muitos creram em Jesus Cristo naquela cidade. O que a gente pode tirar dessas duas histórias? Primeiro, quando eu li esse texto, logo de cara, algumas palavras me chamaram a atenção e me levaram para outras histórias da Bíblia. E o que eu achei interessante é que Pedro está diante de duas situações que para ele não era novidade. Para Pedro não era novidade estar diante de alguém morto e ter revivido, ou seja, ressuscitado, vindo à vida novamente. Para Pedro também não era novidade ver um paralítico sendo curado. Não era novidade para Pedro. O interessante é que, guardadas as proporções, Pedro, ele está reproduzindo duas cenas que ele viveu com Jesus. Só que, ao viver essas cenas, hoje nessa história, Pedro ainda faz uso do poder de Deus. Do poder de Deus. Do poder de Jesus Cristo. Marcos, Mateus e Lucas, eles vão contar a história de um paralítico que foi curado por Jesus na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Jesus, muitas das vezes, quando ele queria descansar, ele usou muito a casa de Pedro. Primeiro por conta da região, da proximidade que tinha nos lugares por onde ele pregava. É nesse lugar, é na casa de Pedro que botam aquele homem pelo telhado, até a presença de Jesus, e Jesus então diz para aquele homem: eu te ordeno, levanta-te e anda, pega o teu leito. A mesma expressão é usada por Pedro na vida de Enéas, em Lida. Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro não diz: Enéas, levanta e anda, como Jesus Cristo fazia ou fez com aquele paralítico e com tantos outros. Pedro podia entender: Jesus morreu, Ele agora derramou sobre a minha vida o Espírito Santo, Ele me deu o dom de cura, de pregar, de curar as pessoas, então eu vou chegar e vou dizer: olha, levanta e anda. Não. Pedro se submete ao nome de Jesus Cristo. Ele usa o nome de Jesus para aquele homem ser curado. Ele diz: Enéas, quem te cura é Cristo. Ou seja, é Ele que tem o poder de te curar. Eu sou um simples homem que estou aqui sendo usado por Deus. O que leva, irmãos, a entender
que os apóstolos, eles não tinham nenhuma intenção de terem a glória para o seu próprio nome, porque eles sabiam que a trajetória que eles estavam seguindo era uma trajetória muito difícil, que iam levá-los a sofrer muito. Eles estavam indo para um caminho de morte. Eles estavam seguindo para um caminho onde eles iam sofrer, mas através do sofrimento deles, através da morte deles, muitas pessoas seriam salvas. Eles não faziam questão de terem glória para o seu próprio nome. Eles não faziam questão de serem reconhecidos. Eles queriam que as pessoas lembrassem que aquele mesmo Jesus que andou entre eles, que curou, que fez todas aquelas coisas, Pedro queria deixar claro que ele ressuscitou. Se é isso que você quer deixar claro para a sua família, para o seu coração, para a vida das pessoas que te cercam, apontem para Cristo toda a sua vida. Aponte para Cristo toda a sua vida. Tudo. Seu trabalho, seus filhos, sua casa, a igreja em que você vive, os lugares por onde você anda. Faça questão de que as pessoas vejam Cristo, porque um dia você não estará mais aqui, mas aquilo que você fizer pode ser contado. Ele usa o nome de Jesus, deixa claro que não foi ele, mas muitos irmãos hoje, e aí eu me coloco também, eu me incluo nesse grupo, diante das situações que nós enfrentamos, desculpa o termo, nós ridicularizamos o Evangelho. Nós ridicularizamos Jesus Cristo. Nós não damos a Ele a honra que Ele merece. Nós não revelamos para as pessoas a vida que Ele viveu, o que Ele fez. Nós simplesmente o ridicularizamos. Sabe por quê? Sabe como que eu e você ridicularizamos a Cristo? Quando nós abrimos os nossos lábios, quando as pessoas olham para nós e veem o título de cristão, e veem que nós todos os domingos estamos indo à igreja, e veem a nossa família, os nossos parentes dizendo: ah, meu irmão, meu sobrinho, ele é cristão, ele é crente. Nós ridicularizamos o Evangelho quando nós somos reconhecidos como essas pessoas, e na verdade nós queremos ser senhores da nossa própria vida. Nós queremos tomar a rédea das coisas, nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos que as coisas aconteçam da forma como nós queremos impor, nós queremos mostrar poder, nós queremos mostrar autoridade, nós queremos mostrar às vezes até conhecimento, mas que não apontam para Cristo. É só vocês olharem hoje para a nossa cidade. Será que as igrejas, os templos, eles estão apresentando Cristo? É só olharmos para a nossa cidade, pouquíssimas igrejas, irmãos. Poucas igrejas hoje apontam para Cristo. Pouquíssimos templos. Sabe, quando você entra em um lugar, e aqui eu não estou chamando a atenção para esse local, se ele é bonito ou não, mas sabe quando você entra em um lugar e ali você sente a presença de Deus naquele lugar. Ele foi construído para que pessoas pudessem chegar ali e ver a glória de Deus, e não simplesmente a glória de um lugar sendo feito um espetáculo. Infelizmente hoje as igrejas não apontam para Cristo. 1
E me permita ir um pouquinho mais profundo, talvez hoje as nossas famílias não apontem para Cristo. Talvez hoje eu e você, de forma individual, não apontamos para Cristo. Pedro faz questão de dizer: Jesus Cristo te cura. É Jesus Cristo quem faz as coisas. É Ele que transforma. Então, se eu não digo para as pessoas quem é Jesus Cristo, logo elas não serão transformadas. Não serão transformadas. A história de Enéas, nessa situação, termina dizendo que muitos se converteram quando viram ele andando na cidade. Porque um homem chamado Pedro reproduziu o que aprendeu, o que viu, os momentos em que ele esteve com Jesus, o seu mestre. Se ele se coloca ali como alguém superior, pronto, cheio do Espírito Santo, Jesus morreu, fez a parte dele, agora sou eu. Ele me botou aqui, então ele quer que eu faça. Se ele me colocou aqui, ele quer que eu faça, então eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer crendo que eu estou fazendo para o Senhor. Mas não, Pedro ainda se submete, continua usando o nome de Cristo. Talvez isso que eu esteja falando para você seja algo assim, simples, feijão com arroz, sabe? Mas experimente no seu dia a dia, na sua vida, clamar pelo poder do nome de Jesus nas situações antes de tomarem as suas decisões. Experimente. Experimenta, irmão. Antes de tratar alguma coisa com a sua esposa, ora. Sabe, não entenda como algo comum do dia a dia. Ah, eu tenho que todo dia falar com ela, eu tenho que todo dia discutir a mesma coisa. Experimenta um dia orar. Experimenta um dia, diante de uma situação do trabalho que você está acostumado a fazer sempre. Experimenta um dia orar para você ver que aquela situação não vai ser diferente. Quem sabe hoje Deus não esteja querendo mudar um pouco da minha rotina e da sua rotina de vida. Colocar uma pitadinha de sal, algo diferente. Pedro entendia, isso aqui é fantástico, Pedro tinha consciência do chamado dele. Pedro tinha consciência do chamado dele. Vocês lembram que quando Jesus Cristo, ele ressuscita e aparece para Pedro e para alguns discípulos que estavam com ele lá, e Jesus chama eles, e ele fala assim: Pedro, você me ama? E Pedro então responde para Jesus Cristo 3 vezes, ele faz a pergunta 3 vezes, e Pedro, a primeira vez que Jesus fala: Pedro, você me ama? Ele ama, mas na verdade Jesus fala: você me ama mais do que estes, ou seja, a ponto de abandoná-los? E Pedro fala: sim, eu amo. E Jesus Cristo então diz: não, Pedro, você me ama? Amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro é esse pastor, é esse cara que vai em direção às pessoas, que cuida das pessoas. O interessante é que ele entende o chamado dele. Ele foi chamado para apacentar e dar a vida pelas pessoas. Agora, irmãos, o que significa ser chamado? Quando você pensa nessa frase, ser chamado, eu fui chamado, você foi chamado para fazer alguma coisa. Ser chamado significa que não foi você que teve a predisposição de ir fazer algo. Isso já deixa claro que você está fazendo algo para alguém. Você foi chamado. Sabe quando nós homens que gostamos de futebol questionamos um jogador que no nosso clube joga de um jeito, e ele está ali no nosso clube, não, no clube que nós torcemos,
Ele joga de um jeito, ele joga bem, e de repente o técnico da seleção brasileira chama ele, e chega lá e ele joga totalmente diferente. É um cara limitado. Aí você fala assim, caramba, olha isso, o cara é ruim, o cara... Não. Talvez para vocês, nós homens sabemos do que se trata, mas para vocês mulheres, esse jogador, ele está simplesmente se submetendo àquilo que aquele técnico pediu para que ele fizesse. Eu te chamei porque eu quero que você jogue desse jeito, você vai até aqui, você vai cobrir. Pô, mas eu queria tanto fazer um gol, mas você não foi chamado para fazer um gol. Ah, mas quando eu vou até o lateral, eu tenho um bom cruzamento. Não tem problema, eu já chamei outro para fazer isso, mas eu quero que você fique aqui. Aí você fala, caramba, irmãos, ser chamado é viver servindo aquele que te chamou. Tudo na vida do crente tem relação com um chamado. Se você hoje trabalha numa empresa, não é porque o seu LinkedIn estava lá muito bonito, alguém te viu e te chamou. É porque Deus te chamou. Deus quis te colocar naquele lugar. E se você entender dessa forma, você vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado ali. Você vai entender que Deus é glorificado ali através da sua... É isso que Pedro entendia. O poder está em Deus. Eu fui chamado para revelar esse poder apontando para Ele. Tabita morre, Pedro é chamado. Agora outra história. Lá está Pedro diante de uma outra situação muito parecida com que aquele que ele já viveu. Agora ele está em Jope. Ele sai de Lida, 15 quilômetros, ele parte para lá. Por que chamam ele? Porque sabiam que ele estava ali. A notícia daquele homem percorre, chega, Pedro está na região, a curas. Mandam chamar ele vai para lá. E aí a gente lembra da mesma situação em que Jesus usa as mesmas palavras para ressuscitar uma menina. A filha de Jairo. Quando a gente olha para os dois textos, quando aquele homem chega para Jesus e diz, a minha filha está enferma para a morte, eu gostaria muito que você fosse na minha casa. Só que ele não sai de imediato e vai na casa de Jairo. Vocês conhecem a história. Ele começa a caminhar e chega então uma mulher que toma um tempo dele ali. Vocês imaginam Jesus Cristo andando e a multidão em cima dele, aquela confusão toda. Então Jesus demora a chegar na casa de Jairo. E quando ele chega lá, ele tem a mesma cena, as pessoas chorando, as pessoas se lamentando. Jesus Cristo, quando chega naquele lugar, junto com Pedro e mais 2 discípulos, Tiago e João, a Bíblia diz que Jesus já chega dizendo para as pessoas, por que vocês estão agitados? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está dormindo. Por que Pedro não chega naquele lugar, irmãos, e diz a mesma coisa para aquelas pessoas? Por que ele não reproduz da mesma forma aquilo que ele viveu? Por que ele não faz da mesma forma? É simples. Porque ele se submete à vontade de Deus. É simples. Mas é muito difícil, irmãos. Quando nós somos senhores da nossa própria vida, não entendemos que nós fomos chamados, que nós somos cristãos e vivemos segundo a vontade de Deus. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós criamos o nosso filho do nosso jeito, nós tratamos as nossas esposas do nosso jeito, nós lidamos com o nosso dinheiro do nosso jeito, nós lidamos com os nossos vizinhos do nosso jeito, nós lidamos com os nossos bens do nosso jeito. Por que então que Pedro não
chega lá e faz as mesmas coisas. Porque ele entende que só Jesus Cristo tem a palavra final diante das situações. Pedro, de fato, alguns estudiosos vão dizer que ele foi chamado para curar aquela mulher, por conta das coisas que ele já havia feito. Sabe, quando você olha para a Bíblia, quando você vê essas histórias dos apóstolos, e hoje você se depara diante de uma situação e você quer reproduzir a mesma coisa, aí você fala assim: olha, mas você está dizendo que eu não tenho fé. Eu não estou dizendo que você não tenha fé. Eu estou dizendo que você, tendo fé ou não, você tem que se submeter à vontade de Deus. Porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável, e ela tem um objetivo. Ela traz retorno, tem resposta, tem resultado para a vida. Não vai atender simplesmente o seu desejo, mas vai atender o desejo de outras pessoas. Quando você pensa em educar o seu filho, quando você pensa em tratar a sua esposa de um jeito, quando você pensa em lidar com as suas coisas, você está pensando em tudo à sua volta. Jesus chega naquele lugar e diz que a menina não está morta, que ela está dormindo. E ele chega lá e a atitude de Jesus é pegar logo na mão daquela menina e dizer: Talita cumi, Talita, levanta-te. Pedro não faz isso. Pedro em nenhum momento encosta naquela moça, ou pega na mão dela e levanta, sem que antes ela esteja ressuscitada. O texto diz que ele se ajoelha, ele ora, e quando ele se dirige àquela mulher, ele diz: Tabita, levanta-te. Ela levanta, ela senta na cama. Quando ela vê Pedro então pega nas mãos dela e leva ela. Pedro dá sequência a algo que Jesus Cristo estava fazendo. Irmãos, precisamos orar, irmãos. Orar significa depender de Deus. Orar significa ouvir Deus. Precisamos orar. Pedro se coloca de joelhos, ora, e depois ele vai lá e ministra sobre a vida daquela menina. Ao se colocar de joelho, Pedro está ensinando para nós, mostrando para Jesus o quanto ele era submisso à vontade de Deus, o quanto ele estava ali pronto para servir, para fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Ele aponta para uma total dependência do Senhor. Ele aponta para uma total dependência do Senhor. Ele mostra de fato ali a sua humilhação. Ele se humilha diante de Deus. Irmãos, para ir para o meu final, nós estamos diante de 3 grandes acontecimentos nessas histórias aqui. Nós estamos diante de 3 grandes acontecimentos que devem acontecer na vida do ser humano. Enéas, Dorcas, Pedro. O que essas pessoas apontam para mim e para você como cristãos? Como pessoas que querem deixar um legado, que querem viver de forma que as suas vidas possam frutificar a ponto de pessoas serem salvas, a ponto de pessoas reconhecerem o poder de Cristo. Quando eu olhei para a vida de Enéas, um homem que foi curado,
que muito possivelmente também tenha sido perdoado. Eu entendi a vida de Enéas, a vida de Dorcas e a vida de Pedro como um processo de salvação na vida do ser humano. Jesus Cristo chega diante do ser humano e perdoa os seus pecados, cura a sua alma. Ao curar essa pessoa, ao perdoar os seus pecados, ele então passa por um processo de novo nascimento. E aí você cai na história de Dorcas, ressuscita. E quando você ressuscita, quando você enfrenta esse novo nascimento, você então se depara com Pedro, no último versículo. Olha o que vai acontecer na vida de Pedro, irmãos. Talvez você não tenha prestado atenção, assim como eu não me toquei. E hoje, relendo o texto, Pedro, depois que cura essa mulher em Jope, naquela cidade, a Bíblia diz que ele vai para a casa de um homem chamado Simão, curtidor de couro de animais. E diz que ele passa um tempo naquele lugar, porque ele continua naquela cidade pregando o Evangelho. Simão tem uma profissão que os judeus detestam por causa da lei. Esse homem cuidava de animais mortos, ele arrancava o couro desses animais, ele tinha contato com o cadáver. E para os judeus, para o próprio Pedro, alguns capítulos anteriores, Pedro não queria se juntar, ele não queria se aproximar dessas pessoas, mas a Bíblia diz que Pedro ele é liberto desse legalismo, dessa religiosidade, e ele entende então que o Evangelho faz ele se aproximar de todos. E aí, quando eu passo por esse processo de cura, de novo nascimento, eu entendo que eu nasci de novo para expressar o amor de Cristo para qualquer pessoa. E agora eu posso me aproximar, eu posso viver com Ele, eu posso estar junto, mas fazendo a diferença, mostrando Cristo. Pedro então fica na casa de um homem que para muitos ele era abandonado. Se você for ver onde esse homem morava, ele morava distante da cidade. Era uma pessoa que quando falava da sua profissão, não conseguia se casar, não conseguia se envolver com ninguém, porque ele cuidava, ele curtia o couro, a pele dos animais, ele tratava e vendia esse material, mas ele tinha contato com esses bichos mortos. É para lá que Pedro vai, é para esse lugar. Irmãos, Pedro, ele me apresenta um processo de transformação do Evangelho na vida do ser humano. Pedro me chama a atenção para uma vida de discípulo, para uma vida de alguém que entende que foi chamado para viver o Evangelho e, se necessário for, dar a vida por ele. Dar a vida por ele. Pedro, ele chama a minha atenção para as boas obras. Pedro chama a minha atenção para cuidar dos pobres, assim como aquela mulher. E eu queria fechar dizendo para vocês o seguinte: que coisa maravilhosa que Deus fez na vida daquela mulher. Dorcas, assim como poucas pessoas na Bíblia, tiveram a oportunidade de, ainda nessa terra, serem ressuscitadas da morte. O mais belo de tudo nessa história, é que ela, ao ressuscitar,
através do poder de Jesus Cristo, a Bíblia diz que muitos se converteram. Ela cuidava das viúvas, ela dava esmolas. E Deus então coroa a vida daquela mulher, de uma discípula, levando ela a passar por um momento de dor, de muita tristeza para as pessoas, mas que ao mesmo tempo Deus traz ela de volta. Irmãos, o que essa mulher não contou para o resto da sua vida? Além de continuar cuidando das viúvas, além de continuar dando esmola, ela agora tem uma outra mensagem. Ela agora tem uma mensagem de que Cristo a ressuscitou. Qual é a mensagem que salva as pessoas, que transforma as pessoas, irmãos? Que Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem que salva. Boas obras não salvam ninguém. Nós fomos chamados para praticar as boas obras, mas as obras não salvam ninguém. Elas são sinais de que nós somos discípulos e obedecemos ao Senhor. Mas o que salva? O que salva é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pratique boas obras. Honre as pessoas, mas fale da cruz. Fale de Jesus Cristo. Faça como Pedro. Reproduza aquilo que ele viveu. Talvez hoje você esteja aqui e fale, mas eu não vivi como Pedro viveu, eu não estive lá, mas eu não acredito que você não tenha motivos, informações, que você não tenha o Espírito Santo na tua vida te mostrando, te falando, te levando a esse processo de reconhecer que Cristo ressuscitou, que Ele vive. A impressão que eu tenho, irmãos, que hoje muitos de nós vivemos, parece que desconhecendo essas coisas, ou não queremos lembrar. Mas volte a lembrar naquilo que Cristo fez por você, na ressurreição. E comece a reproduzir. Reproduza Cristo agindo com as pessoas. Reproduza quando você for agir com as pessoas. Reproduza Cristo falando do amor de Deus. Reproduza Cristo falando do amor de Deus. Reproduza Cristo obedecendo ao Pai. Reproduza. Reproduza Cristo falando para aqueles religiosos que agora eles não deveriam mais amar o teu próximo como a ti mesmo, mas que eles agora devem amar o próximo como eu vos amo. Um novo mandamento eu te dou. Reproduza esse novo mandamento. Não ame as pessoas como você se ama, porque você não se ama da forma como você deveria se amar. Não se ama. Então ame como Cristo te amou. Esse é um novo mandamento. Então a Bíblia ela está recheada, de atitudes, de eventos, de posturas, de palavras que você pode hoje reproduzir como um discípulo do Senhor. Foi isso que Dorcas fez. Ela reproduzia aquilo que ela entendia do Evangelho. Ela cuidava das viúvas e ela dava os nomes. Queria chamar os músicos, nós vamos ficar de pé. Eu queria que você, sentado mesmo, eu acho que eu pedi para vocês ficarem de pé, mas não perderam. Antes de servirmos a ceia, eu quero ser rápido nesse processo, mas eu quero crer que você está sentado do lado de pessoas com quem você convive, sua família, enfim, talvez um amigo, mas você é próximo, está próximo. Se você estiver sozinho, também faça. Se você puder pegar na mão dessa pessoa,
eu queria te dar um tempinho para que você orasse ao Senhor. Para que você orasse. Eu não sei o que você entendeu de hoje. Eu já quero aqui pedir perdão se eu confundi, se eu não fui claro, mas Deus conhece o meu coração. Eu queria muito que vocês, através daquilo que vocês entenderam, do que Deus falou à sua vida, você pudesse orar com essa pessoa que está ao seu lado. Eles vão tocar, vão ministrar a canção que eles daqui a pouco vão cantar, nós vamos ministrar com os instrumentos. Eu queria te dar um tempinho para que você pudesse orar. Deixa eu te contar uma coisa muito legal que aconteceu hoje pela manhã. Bem rapidinho, deixa eu ver aqui. Bem rapidinho, na frente da nossa cadeira aí tem um papel que você pega para você fazer as suas anotações em relação àquilo que está sendo pregado. Talvez você não tenha o costume de fazer, não tem problema. E se você faz, que bom, continue fazendo. Mas olha, hoje de manhã, o que a Valentina fez? Quando eu estava pregando a respeito de Jesus Cristo como o pastor das ovelhas, daquele que chama as ovelhas para o seu aprisco. Nesse papel diz o seguinte: o que aprendemos sobre Jesus? A Valentina colocou que Jesus é a porta. Porque eu falei sobre essa porta, que Jesus ele é a porta por onde as ovelhas passam. O que este sermão fala sobre o pecado? Que o pecado é perigoso, mas que Deus te guia. Quais os principais pontos desse sermão? A porta, as ovelhas, o cercado, o curral e o perigo. Em resposta a esse sermão, o que Deus quer que eu faça e acredite? Ela escreveu que Ele é o seu guia, que Ele é o meu guia. As músicas favoritas quais músicas favoritas você cantou hoje? A primeira. Ela não botou o nome, mas ela disse que foi a primeira. Não lembro. O que este sermão fala sobre missões? Ela colocou, eu não sei. Valentina, filha do irmão Moisés da PCL, 11 anos. Todas as vezes ela faz esses comentários, ela faz essas anotações. Deus continue abençoando a família desses irmãos. Que Valentina, de fato, assim como Miguel e tantas outras crianças aqui, sejam instrumentos do Senhor. Mas o que eu achei fantástico é que ela compreendeu o que foi dito. Ela entendeu. E eu tenho certeza que ela é capaz de falar tudo isso sem ler esse papel que ela escreveu, porque está no coração dela. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, junto com a pessoa que estivesse ao seu lado. Ore um pouco a respeito do que você ouviu hoje, a respeito daquilo que Deus falou no seu coração. E logo depois eu vou ministrar a ceia, tá bom?
deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos seus pecados. Sim, comam do pão, bebam do cálice, com esta consciência, que vocês foram chamados para viver e fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Vocês podem ser.